Muita gente acha que cansaço crônico é só falta de vitamina, excesso de trabalho ou idade. Mas na maioria das vezes existe algo mais profundo acontecendo. Ei, para tudo que você está fazendo agora e respira fundo comigo. Inspira devagar e solta todo o ar. Se você vive cansado, mesmo dormindo, se acorda sem energia e sente que o corpo não responde, esse vídeo é para você, porque o tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. Eu sou a Gláucia, sua terapeuta online favorita. E hoje nós vamos falar juntos sobre o cansaço crônico e a fadiga. Aquele cansaço que não passa, mesmo quando você descansa. Nesse vídeo vamos entender o que realmente acontece no corpo e o que a neurociência mostra e o que a psicossomática mais o tal revelam sobre isso. Por que tem gente que dorme, se alimenta e mesmo assim continua exausta? O corpo insiste em mandar o mesmo recado: eu não aguento mais esse ritmo. Mas se você sente que vive no automático, sem força e sem motivação, fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos começar? Fluir da vida. Entendendo a fisiologia da fadiga. Vamos começar entendendo o que realmente acontece no corpo quando o cansaço deixa de ser passageiro e se torna crônico. Porque existe uma diferença grande entre estar cansado depois de um dia intenso e viver exausto mesmo depois de dormir e descansar. Quando o corpo está saudável, ele alterna entre esforço e recuperação. Você se desgasta durante o dia e se restaura durante o sono e os momentos de pausa. Mas, no cansaço crônico, essa recuperação não acontece de verdade. O corpo até para, mas não consegue se regenerar por completo. Isso acontece porque o sistema nervoso permanece em estado de alerta por tempo demais. Mesmo quando a pessoa está deitada, o corpo continua em modo de sobrevivência. É como se o sistema nunca recebesse o sinal de que está seguro para descansar profundamente. Com o tempo, isso afeta a produção de energia nas células. O corpo começa a funcionar no limite, gastando mais do que consegue repor. Por isso, a pessoa sente aquele cansaço pesado, falta de disposição, dificuldade de concentração e a sensação de que qualquer esforço já é demais. O corpo não está simplesmente sem vontade, ele está sem reserva. E quanto mais a pessoa tenta forçar a barra, mais o sistema se esgota. No próximo bloco, vamos entender por que o cérebro e o sistema nervoso mantêm o corpo nesse estado de alerta constante. Porque a raiz do cansaço crônico quase sempre começa muito antes do corpo demonstrar fadiga. O papel do sistema nervoso no cansaço crônico. Agora vamos entender por que o corpo, mesmo parado, não consegue se recuperar de verdade. Porque o problema quase nunca está só na falta de sono ou de descanso. Está na forma como o sistema nervoso está funcionando. Mas quando a pessoa vive sob pressão constante, o cérebro mantém o corpo em estado de alerta. É o famoso modo luta ou fuga. Já falei muito disso nos outros vídeos. Nesse modo, o corpo libera hormônios de estresse, principalmente o cortisol, para dar energia rápida e manter a pessoa funcionando. No começo, isso até ajuda. A pessoa consegue dar conta de tudo, mesmo cansada. Mas quando esse estado se prolonga por meses ou anos, o sistema começa a se esgotar. E o corpo gasta energia o tempo todo se preparando para um perigo que nunca termina e nunca recebe o sinal claro de que pode relaxar profundamente. Por isso, muita gente dorme, mas acorda cansada. O corpo deita, porém o sistema nervoso continua ligado. É como deixar um carro com o motor funcionando a noite inteira. Mesmo parado, ele continua consumindo combustível. Com o tempo, a reserva de energia diminui, a disposição cai e qualquer esforço parece pesado demais. O cansaço crônico, então,
não é preguiça, é um sistema nervoso que esqueceu como desligar. E no próximo bloco, vamos olhar para as emoções e padrões mentais que mais mantêm o corpo nesse estado de esgotamento. Porque por trás de muita fadiga existe uma história emocional que o corpo está cansado de carregar. O que a psicossomática revela sobre o cansaço crônico? Agora vamos falar da parte emocional. Por que o cansaço crônico quase sempre tem uma história por detrás? Não é só o corpo que está cansado, é a forma como a pessoa vem vivendo e se cobrando. Agora, meu amigo, um dos padrões mais comuns é o excesso de responsabilidade. A pessoa sente que tudo depende dela, que se ela parar, as coisas desandam. Isso gera uma tensão constante. Mesmo quando está descansando, a mente continua ligada nos problemas, nas contas, nas demandas e no que ainda precisa ser resolvido. Outro padrão forte é a dificuldade de dizer não. A pessoa vai acumulando tarefas, favorzinhos, cobranças e expectativas dos outros, até não sobrar energia para si mesma. E com o tempo, o corpo começa a protestar. Ele fica pesado, sem disposição, como se estivesse dizendo: eu não aguento mais carregar tudo isso. Muita gente com cansaço crônico também tem medo de parar, medo de parecer fraca, preguiçosa ou irresponsável. Então, continua forçando, mesmo exausta. E quanto mais força, mais o sistema se esgota. Na psicossomática, o cansaço crônico muitas vezes é o corpo pedindo um limite. Um limite que a mente não está conseguindo colocar. É como se a fadiga fosse uma forma de obrigar a pessoa a diminuir o ritmo, já que ela não está conseguindo fazer isso por escolha. Mas no próximo bloco vamos olhar isso pela visão da medicina tradicional chinesa e pela visão do taoísmo. E entender quais órgãos estão mais envolvidos quando a energia da pessoa simplesmente acaba. O que a medicina tradicional chinesa revela sobre a falta de energia? Agora, vamos olhar para o cansaço crônico pela visão da medicina tradicional chinesa e do Tao. Porque na medicina tradicional chinesa, a fadiga profunda quase nunca é vista como um problema isolado. Ela mostra que a base energética da pessoa está enfraquecida. Dois órgãos são mais envolvidos nesse quadro: é o baço e os rins. O baço é responsável por transformar o alimento em energia e distribuir essa energia pelo corpo. Quando ele está fraco, a pessoa sente cansaço, peso no corpo e falta de disposição. Quem já acompanha nossos vídeos aqui sabe da pergunta que eu vou fazer agora, hein? O que mais enfraquece o baço? Vamos lá? Tempo para a resposta. A preocupação excessiva, o pensamento que não para e o excesso do trabalho mental. Já os rins são a nossa reserva profunda de energia. Eles guardam o yin, a nossa essência vital. Mas quando a pessoa vive sob estresse crônico, medo constante ou esgotamento prolongado, essa reserva começa a ser consumida. É por isso que muita gente sente um cansaço diferente. Não é só sono, é uma falta de força interna, como se a raiz estivesse fraca. Mas na visão do Tao, o cansaço crônico mostra que a pessoa está gastando mais energia do que consegue repor. E enquanto esse desequilíbrio continua, o corpo vai funcionando no limite, sem conseguir se recuperar de verdade. O Tao não trata a fadiga só com estímulo. Ele busca restaurar a base. Fortalecer o baço, preservar os rins e reduzir o que está drenando a energia da pessoa. Agora, no próximo bloco, vamos falar de uma forma prática. O que você pode começar a observar e mudar para recuperar energia de um jeito mais profundo e duradouro? O que o Tao sugere para sair do cansaço crônico? Agora vamos para a parte prática. O que realmente ajuda quando o cansaço já se tornou crônico?
A primeira coisa é entender que forçar mais não resolve. Quanto mais a pessoa tenta vencer o cansaço na marra, mais o sistema se esgota. Mas o Tao propõe o contrário, reduzir o que está drenando a energia antes de tentar produzir mais energia. Isso começa pela mente, a preocupação excessiva e a sensação de que tudo depende de você. Consomem uma quantidade enorme de força. Por isso, aprender a diminuir a cobrança interna e soltar um pouco do controle já alivia uma grande parte e uma parte importante da fadiga. Outro ponto essencial é o descanso de verdade. Não é só deitar enquanto a cabeça continua resolvendo problemas. É permitir que o sistema nervoso realmente desligue. Mas do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, fortalecer o baço faz muita diferença. E isso inclui comer com mais regularidade, preferir alimentos mornos e evitar excesso de comida fria ou crua. E preservar os rins também é fundamental. Dormir mais cedo, reduzir o excesso de estímulo à noite e evitar viver em estado de medo ou urgência constante. Mas além disso, colocar limites reais na rotina, dizer não, diminuir demandas desnecessárias e parar de carregar o que não cabe mais dentro de você. Porque muita gente não está cansada só do corpo, está cansada de viver além da própria capacidade. Bom, no próximo bloco a gente vai fechar esse assunto E trazer uma reflexão final sobre o que o cansaço crônico está tentando te ensinar. Um convite para recuperar a própria energia. Chegamos ao final deste vídeo. E se tem uma coisa que o cansaço crônico ensina, é que o corpo não aguentará para sempre um ritmo que a mente insiste em manter. Nesse vídeo, a gente viu que a fadiga profunda quase nunca é só falta de sono ou de vitamina. Ela aparece quando o sistema nervoso vive em alerta, quando a responsabilidade é excessiva e quando a energia é gasta sem reposição. O baço se enfraquece com a preocupação. Os rins se esgotam com o medo e o excesso de cobrança. E o corpo, aos poucos, começa a pedir um limite. O Tao não propõe que você lute contra o cansaço. Ele propõe que você escute o que ele está tentando te dizer. Que você reduza o que está drenando sua força, que aprenda a descansar de verdade e que volte a respeitar o próprio ritmo. Recuperar energia não começa com mais esforço, começa com menos desgaste. Começa quando você para de exigir do corpo o que ele já não tem condições de entregar. Agora, se esse vídeo te trouxe alguma clareza, deixa aqui nos comentários o que mais ressoou com você e se fez sentido. Pode ser uma frase, uma percepção ou simplesmente a palavra entendi. Então já salva esse vídeo para assistir novamente quando precisar lembrar. E se você quer continuar nessa jornada de equilíbrio entre corpo, mente e energia, ativa o sininho. Lembre-se, Seu cansaço não é fraqueza, é um recado. porque o Tao não explica. Ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. Eu sou a Gláucia, sua terapeuta online favorita. Obrigado por ter ficado até o final e espanca o like. Cuide bem de você. Cada vez que você curte os nossos vídeos, a plataforma entende que é relevante e entrega para mais pessoas. Então, se você está aí assistindo o nosso vídeo, consumindo o nosso conteúdo, lembre-se, até o próximo vídeo, vai ter muito mais.